Continuando o vídeo anterior, nós temos que observar também a importância, tá, dos jogos de oposição, tá, como característica de confrontação, que pode ser feito em duplas, em trios ou até em grupos. E quais são os objetivos? Isso que é o mais importante, que eu quero que vocês prestem atenção, né? Quais são os objetivos desses jogos de oposição de hoje em dia, né? Das lutas de hoje, né? Que são disputadas como esporte? São vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, respeito às regras e, acima de tudo, assegurar a segurança do colega durante as atividades. Então, quando a gente vai realizar um esporte, tá? E especificamente a luta, né? O esporte, todo esporte, para ele se tornar, ao invés de ser jogo ou uma brincadeira, se tornar um esporte, ele precisa ter estabelecido regras, precisa ter estabelecido algumas normas para poder ser realizado. Então, as lutas, quando elas são realizadas dentro das competições, elas precisam obedecer às regras, tá? Então, e essas regras têm como características o quê? Normatizar, regular e também trazer principalmente uma maior segurança para que os atletas possam desempenhar a sua técnica e a sua luta, né? Então, o esporte como característica é o quê? Saúde. Então você tem que ter regras para que esse tipo de esporte ou de luta mantenha a integridade física daquele atleta, porque ele precisa da saúde, né? E esse esporte tende a promover saúde, né? Então, quando eles vão competir, você não vai ver um atleta quebrando o braço do outro, quebrando a perna do outro, né? Não é essa a finalidade. Claro que, devido às proporções, nós temos a UFC, que, abrindo parênteses aqui, para mim aquilo ali, eu não enxergo muito. Aquilo ali parece que meio que não tem limite. Acho que o limite mesmo é derramamento de sangue, que isso promove audiência, né? Mas isso aí é uma conversa para outra hora. Mas quando a gente fala de esporte tradicional, você tem o jiu-jitsu, você tem o muay thai, você tem o taekwondo, você tem o judô, que inclusive são karatê, que são inclusive esportes olímpicos, né? Você vai ver numa Olimpíada, você vai acompanhar aquela luta na Olimpíada e não vai e você vai ter prazer em assistir aquela luta. Você não vai ficar com medo de assistir, porque aquilo ali pode gerar uma contusão séria no aluno, no atleta, né? Não fica naquela expectativa, oh meu Deus, vai sangrar, vai rasgar o supercílio do cara, vai quebrar. Não. Ali, dentro das Olimpíadas, nos campeonatos mundiais, eles obedecem às regras. Ok? Não que no UFC não tenha regra, tem, mas são assuntos um pouco mais delicados para a gente tratar aqui, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho agora da história do judô, tá? O judô, durante muitos anos, o jovem Jigoro Kano se dedicou a fazer um estudo completo sobre as antigas formas de autodefesa. Procurando encontrar explicações, Jigoro Kano, científicas para os golpes, né, baseadas em leis de dinâmica, ação e reação, selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas de jiu-jitsu em um novo estilo chamado de judô, ou caminho suave. Em 1882, o mestre Kano fundou o Instituto Kodokan. O termo Kodokan se decompõe em Ku, né, que é K-O, palestra, estudo ou método, do, caminho ou via, e Kan, instituto. Assim significa um lugar para estudar o caminho, o que explica muito bem a intenção do fundador da arte. Além de tornar o ensino da arte marcial um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito Ippon Shobu, luta pelo ponto perfeito, e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada.
Então o Jigoro Kano aí foi o cara que idealizou e formou o judô, trazendo técnicas do jiu-jitsu, mas vocês podem perceber uma grande diferença entre o judô e o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, a luta é muito mais feita no chão do que propriamente em pé. E o judô ao contrário. O judô é feito muito mais em pé do que no chão. Eles têm algumas técnicas similares, como técnicas de estrangulamento, de imobilização, mas há outros golpes que são diferentes para ser realizados tanto no jiu-jitsu quanto no judô. E o Jigoro Kano criou esse método. Porque judô significa caminho suave. Se você prestar atenção no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é a arte de quebrar ossos. É a arte suave de quebrar ossos, alguma coisa assim. Eu vou procurar saber o significado certinho de jiu-jitsu e vou trazer para vocês na próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre algumas técnicas do judô, tá ok? Um abraço, galera. Fiquem com Deus.